Começo. Pessoal, então nós vamos dar início aí à RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, tá? A RAPS, pessoal, ela trabalha, certo? Ela envolve toda a rede de saúde mental e ela é organizada pelo CAPS, tá? Por isso que o primeiro serviço que nós iremos trabalhar, e é o que iremos trabalhar hoje, é o CAPS, certo? Quando for quarta-feira, a gente trabalha os demais serviços, tá? E caso não dê tempo, assim, fique muita informação numa aula só, aí eu faço uma aula extra com os demais serviços que faltarem, certo? Porque na sexta nós teremos uma aula assíncrona, tá? Que nós iremos trabalhar promoção e prevenção em saúde mental. Aí essa aí eu vou passar uma videoaula para vocês, certo? Terminando aqui, eu vou passar... Não, vou deixar para amanhã de manhã, né? Que já fica muito tarde para vocês. Amanhã, até amanhã de manhã eu coloco a atividade desta aula de CAPS hoje, tá certo? Então, quero que vocês entendam, né? Quando vocês escutarem falar agora em RAPS, vocês já sabem que é Rede de Atenção Psicossocial. E daí, pessoal, a gente tem o que é CAPS, né? Vamos iniciar pela sigla. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Quando o CAPS começou a ser construído, né, a ser uma proposta, ele se chamava NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial. Aí depois ele passou a se chamar um Centro de Atenção Psicossocial. A gente vai ver algumas coisas gerais e depois nós vamos entrar específico. Esse slide eu vou mandar para vocês ainda hoje, e junto com ele eu vou mandar o manual do CAPS, tá certo? Porque qualquer coisa que vocês precisarem, vocês já têm o manual do CAPS aí, tá? Esses slides, todos eles foram feitos em cima do manual, por isso que em alguns cantos vocês ainda vão encontrar aí falando em PSF, que hoje vocês já sabem que é Estratégia de Saúde da Família. Tá? Então, o CAPS é um serviço ambulatorial de atenção diária que funciona segundo a lógica do território, tá? Então, o que é que acontece? O serviço, ele atende, né, de segunda a sexta, em alguns locais, dependendo da contrapartida do município, ele pode funcionar no sábado. E também nós temos tipos de CAPS que podem funcionar no período noturno, e alguns CAPS, como exemplo, o CAPS tipo 3, pode funcionar 24 horas, todos os dias. Quando é implantado um CAPS no município, é da seguinte maneira, né? O gestor, né, juntamente com o secretário de saúde, se tiverem interesse por um CAPS no município, aí eles fazem um projeto. Esse projeto tem que ter o número de habitantes e tem que ter um cenário que mostre que essa cidade tem muitos pacientes com transtorno mental e que fazem tratamento em outra cidade, tá? Se deslocam para outras cidades. Aí manda-se esse projeto para o Ministério da Saúde, o Ministério aprova, tá? Só que ele aprova dizendo que o município, ele tem que arcar por 3 meses com todas as... com todo o financeiro, né? Com todas as obrigações do CAPS. O CAPS tem que ser mantido 3 meses pela prefeitura. Aí, após esses 3 meses, né, o Ministério da Saúde começa a investir no CAPS. Aí, pessoal, é uma contrapartida, certo? O Ministério da Saúde envia a verba, né, para o CAPS, e a prefeitura entra com a contrapartida, né, que seria, assim,
o que faltar que não pôde ser pago, né, pela verba do Ministério da Saúde, não deu, certo? Geralmente, né, a maioria dos CAPs são casas alugadas, mas existem cidades que foi uma casa feita para o CAPS, né? Então, geralmente a prefeitura mantém esse aluguel, geralmente a alimentação dos pacientes e funcionários é mantida pela prefeitura, tá? E o investimento o financiamento do Ministério da Saúde fica mais para pagar os funcionários, né, e outras coisas, certo? Mas eu quero que vocês entendam que para manter o CAPS tem que ser verba da União mais a verba municipal, tá? Outra coisa que vocês precisam saber é com relação à manutenção. Quando nós temos um gestor que realmente olha para o CAPS como uma instituição que precisa funcionar, essa instituição ela se torna modelo. Por quê? Porque além da parte clínica, nós precisamos da parte de reabilitação, certo? Para a parte de reabilitação, nós precisamos de uma equipe boa de profissionais e materiais e equipamentos. Eu tenho um exemplo, né? Eu já trabalhei no CAPS, que ele era a menina dos olhos da gestão, certo? E assim, esse CAPS tinha tudo, tá? Os pacientes, quando chegavam, tinham café da manhã, antes de tomar a medicação, eles tinham o lanche da manhã, né, 9, 10 horas, tinha o almoço, tinha o lanche da tarde e tinha o lanche antes de ir embora, porque a gente sabe, e é realidade, muitos pacientes, quando vão para casa, não tem mais o que comer, tá? Então, assim, não faltava material, certo? Então, o CAPS tinha de tudo. A gente pensava, chegou, tá? E, infelizmente, já trabalhei em CAPS que não tinha essa realidade, né? Então, faltava-se muito material, a alimentação era só realmente o café da manhã, o almoço e o lanche para que eles, né, fossem para casa. Mas, assim, nós vamos construindo, certo? É, então, por isso que com o que eu for falando, algumas vezes vocês vão dizer, poxa, o CAPS da minha cidade não tem isso, poxa, o CAPS da minha cidade tem isso, certo? Eu vou mostrar para vocês como deve ser, né, segundo o manual do CAPS, mas a realidade, né, é de cada localidade, certo? Então, nós vamos ter CAPS muito bons, que atendem até mais do que o manual orienta, mas também nós vamos ter CAPS que realmente não trabalha como deveria ser, né? Isso é nossa realidade, certo? Quando quiserem falar, pode ficar à vontade. Se alguém no grupo estiver falando que não dá para entrar, pessoal, vão me informando, certo? Cada um com sua realidade, exatamente, Vivian. Então, o CAPS ele oferece cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, né, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico e trazer de volta a cidadania, né, a inclusão social dos usuários e dos familiares, certo? Que é a reinserção social e familiar, tá? Infelizmente, nós temos CAPS que ele só visa a questão clínica, não existe a questão de reabilitação, tá? Aí é um CAPS que ele não está fazendo o serviço como deve ser feito, certo? O atendimento é prioritário para pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. O que é que isso quer dizer? Que só deveria ir para o CAPS pacientes que estão em crise, tá? Ou pacientes que os sintomas estão muito intensos, certo? Os pacientes que vão só para pegar medicação, né? Eles deveriam ir para a estratégia saúde da família, pegar a receita, certo? E daí eles vão para o CAPS pegar só a medicação. Mas alguns profissionais da estratégia, eles não querem trabalhar com pacientes de CAPS. Então, o que é que eles fazem? Se é um paciente do CAPS, vá para o CAPS.
tá? E isso faz com que o CAPS fique superlotado. E em algumas das realidades, nós temos psiquiatra 2 vezes por semana, uma vez por semana. Então, a demanda é muito grande. E, às vezes, pacientes que precisam realmente de uma consulta psiquiátrica acabam não sendo atendidos porque tem muita gente que foi só para pegar a receita, certo? Para isso, o Ministério da Saúde fez um programa, né, criou um programa que a gente chama de matriciamento, que é um dos serviços que nós vamos trabalhar, certo? Que seria a junção, né, da estratégia de saúde da família mais o CAPS, atendendo os pacientes com transtorno mental, certo? Isso são aí, né, cenas dos próximos capítulos, certo? Então, nosso público maior, tá, seria os pacientes que realmente os sintomas estão bastante intensos e que estão em crise, que seriam os pacientes com transtorno mental graves, severos e persistentes, tá? E eles são monitorados em 3 tipos de situações, tá? Que são o monitoramento intensivo, o monitoramento semi-intensivo e o monitoramento não intensivo. Vamos entender cada um deles. O monitoramento intensivo serve para aqueles pacientes que passam o dia com a gente no CAPS. Então, eles chegam pela manhã, passam o dia com a gente, nós somos responsáveis pela medicação, pela alimentação, pela higiene, pela oficina desse paciente, e ele está lá todos os dias, de segunda a sexta. Eles são monitorados intensivamente, tá? Eles adentram aí no grupo dos intensivos. Os pacientes com monitoramento semi-intensivos são aqueles pacientes que vão 2 ou 3 vezes por semana no CAPS. Ou então, eles vão todos os dias, apenas um turno, tá? Eles, por exemplo, vão trabalhar pela manhã e passam todas as tardes com a gente, certo? Então, são aqueles pacientes que muitas vezes eles estão precisando de oficinas, de ocupar a mente, tá? Os familiares, eles entram no grupo dos semi-intensivos, porque muitas vezes a gente observa que eles estão precisando de alguma orientação a mais, alguma ocupação a mais, e daí eles entram no semi-intensivo. Oi, Kilvia. Nesse caso, qual a diferença do CAPS para PAI? Só pelo fato de ter o profissional da saúde? Porque, assim, tipo, a questão das oficinas, de serem acompanhados, deles poderem passar o dia com vocês, assim, é quase a mesma coisa da PAI, né? Na questão, assim, de reabilitação psicossocial e psicoeducativa, tá? Fica mais para PAI, né? Para a questão, assim, de cuidados clínicos, certo? Entra aí essa diferença, certo? Dos cuidados clínicos. Porque mesmo em algumas APAI, né, tendo algum profissional de saúde, mas não tem a equipe, tá? Que o assiste. Lá no ICO tem algum profissional de saúde na APAI? Não tem. Lá só tem assim, tipo, a equipe de professores, eu acredito que tem só a que é especializada, assim, na parte de pedagogia, especializada em psico, né, aí nessa área mental, mas, assim, eu não lembro de ter visto nenhum profissional da saúde lá, não. Pronto. Então, a diferença básica seria essa, certo, Kilvia? Porque no CAPS nós temos os cuidados clínicos, que são realizados por uma equipe, tá? Porque no CAPS vocês vão observar que nós precisamos trabalhar em equipe, certo? E também nós fazemos a parte de reabilitação. A PAI, né, apesar que algumas, a PAI, principalmente as que não têm CAPS na cidade, elas ainda têm um profissional de saúde, com alguma formação em saúde mental, ou um psiquiatra uma vez no mês, não sei.
mas ele trabalha mais a questão de reabilitação, né, com as oficinas, e também a questão psicoeducativa, né, trabalhar as habilidades, trabalhar essa questão educativa, ainda matemática, português, né, que alguns ainda conseguem ter, e alguns são muito bons, tá? Nós temos uma paciente que ela escreve uma letra linda e bem legível, e assim, faz contas de matemática, né? E a psicopedagoga traz muito, né? Aproveita muito essa habilidade dela para que ela fique ajudando com os demais pacientes que não têm essa habilidade, tá certo? Então, essa seria a diferença, Kilvia. E os pacientes não intensivos, pessoal, são aqueles pacientes que vão só para as consultas. Ou então, no sentido de o médico me atendeu, né, o psiquiatra me atendeu, e disse que eu voltasse daqui a 3 meses. Então, eu entro no grupo dos não intensivos, tá? Que eu não estou lá todos os dias, não estou fazendo oficinas, mas eu estou lá com as minhas consultas. Eu faço consulta com a psicóloga, e daí a psicóloga faz o meu esqueminha aí para eu ir quinzenalmente, tá? Então eu vou lá, consulto com a psicóloga, vou embora. Eu estou no grupo dos não intensivos, certo? Aí vocês podem pensar. Então a pessoa entra para o intensivo, melhora, vai para o semi-intensivo e melhora, vai para o não intensivo? Não é assim, tá? Quando a pessoa vai a primeira vez no CAPS, ela passa por uma triagem. Geralmente, quem está na triagem são os profissionais de nível superior, né? Seja o enfermeiro, seja o psicólogo, seja o assistente social, certo? Qualquer profissional de nível superior. E esse profissional, ele vai conversar com o paciente e com o familiar, né, se for o caso, e vai alocar nesses monitoramentos, tá? E também vai encaminhar para alguns profissionais, né? Muitas vezes o paciente chega lá e diz, eu quero passar no psiquiatra porque eu quero tomar medicação, pressa de medicação. E daí, né, durante a triagem, o profissional vê que esse paciente pode começar o seu tratamento na psicóloga, certo? E daí ele vai para a psicóloga, tá? Quem vai ver isso? O profissional da triagem. Por isso, a importância de ser um profissional de nível superior, certo? Exatamente, observar o jeito do paciente, certo? Quando a gente for ver a anamnese, nós vamos ver que além de estar entrevistando o paciente, nós temos que observar o comportamento. Porque muitas vezes a gente pergunta para o paciente, você escuta vozes? A gente já sabe, né? Porque a mãe do paciente já veio dizer que o paciente escuta vozes. Aí a gente pergunta, você escuta vozes? Você fala com alguém? Não, falo não. Aí de repente você vê ele conversando, né, do lado que não tem ninguém. Tá? Aí você questiona, você está conversando com quem? Não, conversando com meu amigo. Você não está vendo ele, não? Tá? E daí a gente vai tendo também que observar o paciente. Tem paciente, aí a pessoa da triagem diz, esse paciente precisa ir para o intensivo. Então, é um paciente que vai entrar no intensivo. Esse paciente precisa ir para o semi-intensivo. Então, o paciente vai para o semi-intensivo. Tá? O paciente vai para o não intensivo. Então, fica no não intensivo, tá certo? Nós temos alguns pacientes no semi que vieram, ou no semi-intensivo que vieram do intensivo, tá certo? Mas não obrigatoriamente todos do semi estavam no intensivo. Deu para entender isso aí? Tá? Então, o intensivo, quando nós temos o paciente todos os dias no CAPS, semi-intensivo, quando esse paciente vai 2, 3 vezes por semana, tá? Ou fica um turno todos os dias, e não intensivo, quando ele vai apenas para consultas agendadas, né? Consultas marcadas, ok? E daí, quando surgiu os CAPS, né? Eu já tinha, acho que falado para vocês, a questão de que, né? O primeiro CAPS nós tivemos em São Paulo, certo? Em 86 aí, e o primeiro CAPS no Nordeste foi no Iguatu, tá? E nós trabalhamos dentro do CAPS com 2 portarias.
a portaria 224 de 92 e a portaria 336 de 2002, tá? A portaria 224, ela trabalha a questão, né, da criação dos CAPs, da ampliação dos CAPs e do controle das internações hospitalares psiquiátricas, né? Como eu já falei para vocês, não é o paciente querer ir para o hospital psiquiátrico, para o hospital psiquiátrico e ele ir, né? Na realidade, ele só deve ir, ele só vai quando ele passa no CAPS, o CAPS tenta tudo no tratamento dele e realmente a equipe vê que não está surtindo efeito, então encaminha esse paciente para o hospital psiquiátrico, tá? E a portaria 224, ela nos orienta com relação a isso, certo? Nós não podemos mandar um paciente para lá sem tentar. Paciente que vai sozinho para o hospital psiquiátrico, ele volta, tá? Aí vocês podem perguntar, e na cidade que não tem CAPS? O hospital que faz esse encaminhamento, o hospital geral, certo? E trabalhamos também com a portaria 336 de 2002. Essa portaria, ela reconhece o CAPS como SUS, tá? Por isso que nós trabalhamos dentro dos princípios do SUS, certo? E nós vimos, né, na aula de políticas, algumas dificuldades que nós temos, né, em trabalhar dentro dos princípios, né, a questão da equidade, a questão da acessibilidade, certo? E também nós vamos ver mais na frente, a portaria 336, que ela fala dos nossos atendimentos, tá? Dos atendimentos do CAPS, certo? Então, a portaria 224, ela fala da criação, certo? De como se trabalhar e da questão do fluxo, né, do controle aí das internações hospitalares. E a portaria 336, ela reconhece o CAPS, né, como SUS e também fala, explica a questão dos atendimentos. Cleiton vai falar? Não, Clélia, é só para saber, a portaria 224 é de 2000 e quanto? 92. Ah, 92, obrigado, Clélia. E a 336 de 2002. Pronto, de 92, certo? né? 92. Tá, obrigado. Nada. Aí, pessoal, né, quem pode ser atendido no CAPS? Todas as pessoas que apresentam sofrimento psíquico, certo? As pessoas que têm transtorno mental, com sintomas graves, severos e persistentes, é o nosso maior público. Mas, por exemplo, né, eu perdi um tio que era muito chegado e não estou conseguindo, né, sozinha superar. Então, eu não tenho um transtorno mental, eu estou passando por um sofrimento psíquico. E daí, eu posso ser atendido no CAPS, né, posso ir para as minhas consultas com a psicóloga, né, posso fazer oficinas, posso, se for necessário, tomar medicação, né, ir para o psiquiatra, tá? E os pacientes, né, com transtornos mentais graves, severos e persistentes, como nós já vimos, a questão, né, de transtornos mentais relacionados a álcool e drogas, e também crianças e adolescentes com transtorno mental, tá? É por isso que nós temos 5 tipos de CAPS, e mais na frente nós vamos ver esses tipos, certo? Quem também pode ser atendido no CAPS? Depende da depressão, viu, Kilvia? Porque a literatura, ela diz que nós temos 3 tipos de depressão, que tem 3 tipos de depressão, né? A leve, a grave e a gravíssima. Que em algumas literaturas você vai encontrar leve, moderada e grave, tá? Então, a leve seria para esses pacientes aí, né, que vão só para consulta, certo? Que, por exemplo, eles convivem muito bem com a depressão, eles têm depressão, mas conseguem
fazer suas atividades normais, tá? Eles têm um controle, eles têm uma estabilidade, certo? Pacientes que já têm uns sintomas mais intensos, pode entrar aí nesse quadro de severos e persistentes, tá? Nós temos pacientes com depressão que eles têm alucinação, certo? E daí eles escutam as vozes, eles veem pessoas, há relatos que as vozes estão mandando eles se matarem, tá certo? As vozes dizem que eles não são para comer, tá? Então é aquela depressão bem forte mesmo, que é o que a gente chama de grave, tá? Que o paciente realmente, no popular a gente fala, né, tá nas últimas, porque ele não se alimenta mais, não cuida da higiene, para ele a vontade realmente é só de morrer, tá? Eu quero é morrer, certo? Então, depende da depressão, tá? E também, pessoal, pode ser atendido no CAPS aqueles pacientes que vieram de hospitais psiquiátricos, onde nós temos até um programa, que é o programa de volta para casa, tá? E os pacientes que nunca se internaram e que vieram de outros serviços, ok? E daí, como faz para ser atendido no CAPS, tá? De acordo com o manual do CAPS, pode ser encaminhados de qualquer serviço, né? Estratégia, CRAS, CREAS, outros tipos, né, aí da assistência. Pode ser por procura espontânea, o próprio paciente quer, né, o tratamento, vê que é necessário, pode ser a família, né, trazendo esse paciente, e também pode ser aí pela estratégia de saúde da família. Mas, como eu falei para vocês, cada CAPS ele pode criar suas normas, tá? Dentre das suas normas, possa ser, né, que tenha aí como ser atendido no CAPS. Como, por exemplo, o ICOL, né, ele criou uma norma de como ser atendido, e para ser atendido no CAPS, tem que vir com encaminhamento da estratégia de saúde da família, tá? Não pode por demanda espontânea, não pode porque a família quer trazer, certo? Tem que ser por encaminhamento da estratégia de saúde da família. Isso é uma rotina do CAPS de ICOL, tá? Todo CAPS pode criar suas rotinas locais? Pode, desde que isso esteja em normativa, isso esteja em protocolo, tá? A questão do horário, né? Tem CAPS que funciona de 7 às 18 horas, ou às 17 horas, né? Tem deles que é de 8 às 18, certo? Tem deles que funcionam no sábado. Tudo isso tem que estar protocolado, né, regimentado, é o regimento do CAPS, né, para que legalmente eles estejam acobertados, né, não seria acobertado, seria outro nomezinho aí, mas vocês entenderam, né? Questão de seria acobertados mesmo, mas tem outro nomezinho que se diz, tá? Respaldados, certo? E daí o município ele tem que saber como é que se trabalha, tá? Para que depois não recebam reclamações, né? As pessoas não vão para o rádio, né? Para a rádio aí falar, né? Que o CAPS não está atendendo em determinado dia, certo? Então, a prefeitura tem que estar ciente, a secretaria tem que estar ciente, as instituições da rede, né, municipal tem que ter ciência desse protocolo, ok? Isso, a portaria, ela nos permite criar esse protocolo próprio, tá? Mas também a gente deve seguir as orientações do Ministério da Saúde. Como o CAPS funciona? Né, ele dá um suporte aqui, né, PSF, né, para a estratégia, para o PACS, certo? Para os agentes de saúde, né, como eu falei para vocês, às vezes tem um cárcere privado, então nós vamos lá, né? Existe o programa do matriciamento, que é realmente essa junção da rede de saúde mental com a estratégia, né, para atender os pacientes que estão em caso de estabilidade e manutenção, certo? Ele é regulador da porta da assistência de saúde mental, então é o CAPS que organiza todo o serviço de saúde mental, organiza a questão das internações hospitalares, então tudo com relação à saúde mental, quem organiza, né, quem programa é o CAPS,
tá? Eles mantêm atualizados os cadastros dos medicamentos, nós vamos ver mais na frente, que por orientação do Ministério da Saúde, a farmácia do CAPS, não, a farmácia de dispensação de medicamentos controlados deve estar dentro do CAPS, né, para que a gente tente ter este controle com relação a essas medicações, que a gente sabe que essas medicações, elas são pactuadas aí, né, o farmacêutico responsável do município, ele que faz, né, o pedido dessas medicações, então essas medicações vêm de acordo aí com a pactuação, seja mensal, seja trimestral, e daí nós temos que ter esse controle, porque a gente sabe que tem pacientes que estocam medicação em casa, tá? E muitas vezes vai faltar, né, para aquele que realmente está necessitando, tá? Isso por quê? Porque nós também, né, tentamos ter um controle com relação aos talonários, né, que são aqueles blocos de medicações controladas. E daí, né, nós orientamos os colegas médicos, né, psiquiatras, para ter esse controle, mas infelizmente a nossa realidade, né, às vezes a gente está lá no supermercado, né, a gente vê que tem um médico, e me deu uma receita de diazepam para o meu pai, para o meu tio, e para minha mãe, para minha irmã, aí eu vou e pego essa receita para todo mundo, estoco em casa, ela muitas vezes se vence, e quem estava precisando não teve acesso. Tá? Então, a gente tenta ter esse controle através de um cadastro. Daí a importância de um profissional farmacêutico também dentro do CAPS. Tá? Ela organiza a rede de serviço mental do território, né, função do CAPS, né, como nós já falamos, certo? E gerencia os projetos terapêuticos. Aí, oferecendo cuidado clínico eficiente e personalizado. Aí vamos falar um pouquinho do que é projeto terapêutico. Todo paciente do CAPS, ele tem que ter o PTS. O que é PTS? Projeto terapêutico singular, tá? O que seria esse projeto? De acordo com o manual do CAPS, que vocês vão ler, certo? A gente recebe como orientação que a cada 15 dias, né, todos os profissionais do CAPS parem um turno e façam projeto terapêutico dos pacientes que entraram nesses 15 dias, né, que foram admitidos no CAPS nesses 15 dias. O que seria esse projeto terapêutico? Para nós da enfermagem, seria o nosso plano de enfermagem, né? Nossas orientações, nossos encaminhamentos, tá? O que é que a gente pode fazer, né? Para minimizar esse sofrimento psíquico. Não sei aí para a psicologia, né, Cleiton? Mas entra na questão das orientações também, né? Então, seria assim, toda a equipe se junta, tanto os profissionais de nível superior, quanto os profissionais de nível médio, tá? Por quê? A importância de todos. Porque muitas vezes o paciente, ele fez um relato para a cozinheira, tá? Ele relatou algo importante para o tratamento dele para o monitor de saúde mental, que são os vigias, né? Que a gente chama de monitor de saúde mental. E daí, isso é significativo, isso é importante. Então, juntam-se todos, daí a importância de uma equipe, para que faça um projeto para essa pessoa, para esse paciente. Então, digamos que Dona Maria falou para a cozinheira que era maltratada pelo filho, tá? Que o filho, às vezes, batia nela e tudo mais. Então, quando a gente vai fazer o projeto terapêutico de Dona Maria, porque ela entrou, né, nesse período de 15 dias aí então o psiquiatra vai dizer o que é que vai fazer com Dona Maria, o psicólogo vai dizer o que faz com Dona Maria, a enfermagem vai dizer o que fazer, então cada setor vai dizer o que vai fazer, e daí a gente coloca tudo isso no prontuário, tá? Então, devido a esse relato que Dona Maria fez, a minha da cozinha,
o assistente social vai trabalhar com esse filho, né? O psicólogo vai trazer esse filho para o tratamento, né? Como familiar. Então, tudo isso é importante, tá? E isso a gente chama de PTS. E isso é o que o manual nos orienta. Aí vamos para a realidade, né? Na realidade, infelizmente, nós não temos, né, esse momento. Por quê? Com todos os profissionais. Por quê? Em alguns CAPs, o psiquiatra atende 1 a 2 vezes na semana. Então, se eu tirar esse profissional um turno, quer dizer que ele só vai atender o público 1 dia e meio, né? Então, a minha demanda vai aumentar cada vez mais. Alguns psicólogos trabalham 30 horas por semana, tá? Mas a agenda já está superlotada. Alguns assistentes sociais trabalham 20 horas, tá? Então, assim, muitas vezes não se consegue fazer com todos os profissionais. Então, juntam-se os que conseguem, né, fazer, e daí a gente faz e insere os demais que não puderam participar, tudo bem? Mas por recomendação do Ministério da Saúde, todo paciente de CAPS tem que ter um PTS. Aí, trazendo para nós da enfermagem aí. O nosso conselho de enfermagem, ele exige, quando ele vai fazer a fiscalização no CAPS, que o paciente tenha o PTS da enfermagem, tá? Então, assim, aí eu dou o meu exemplo, né? Eu fui coordenadora e enfermeira do CAPS, e quando eu estava como enfermeira, quando eu recebi a fiscalização, né, do Corém, aí a fiscal me cobrava o PTS dos pacientes, né? E infelizmente eu dizia que não foi feito, e daí ela fazia, né, nos relatórios, ela fazia anotação que a enfermagem não tinha feito o PTS. E daí, né, depois de sucessivas visitas do Corém, eu fiz o PTS dos pacientes intensivos e também fiz de alguns semi-intensivos, monitoramento intensivo e monitoramento semi-intensivo. E daí, um certo dia, ela chegou, né, e perguntou pelo PTS, eu mostrei, né, dos pacientes intensivos, mas nem disso, ó, que era só dos intensivos, mas ela olhou, não perguntou, eu também não disse, né, eu não omiti, tá? Ela só não perguntou. Ai, a professora de ética aí, né? Mas é uma realidade que, né, o nosso Corém nos cobra. E isso faz parte do nosso serviço, né? E isso também é bom para o paciente, porque ele tem, né, todas essas ações dos profissionais no prontuário, né, para a questão do acompanhamento, né? Tirando a brincadeira de lado aí, mas deu tudo certo, tá? Outra função é promover a inserção social através, né, da intersetorialidade. Nós trabalhamos de forma intersetorial, porque nós trabalhamos aí com a educação, quando a gente vai nas escolas fazer uma palestra, né, trabalhar aí o preconceito, trabalhamos de forma intersetorial com relação à assistência, levando os pacientes, né, para as festinhas aí que a assistência faz, tá? E, né, trabalhamos os vários setores, né, seja com relação ao paciente, seja com relação à estrutura do CAPS, certo? E outra função nossa é prestar o atendimento, né, em regime diário para toda a nossa área de abrangência, tá? Quando a gente for ver os CAPS, que serão os nossos próximos slides, vocês vão ver que para cada tipo de CAPS tem uma quantidade de habitantes. Aí nós temos alguns CAPS que são locais, como, por exemplo, CAPS de Oroz. A população é para os habitantes de Oroz. CAPS de Lavras é para os habitantes de Lavras. CAPS do Cedro é para os habitantes do Cedro. CAPS de Icó é para os habitantes de Icó e das cidades circunvizinhas. Por quê? Porque ele é um CAPS de referência. Então, quando foi feito o projeto para o CAPS do Icó, tanto para o CAPS 2, quanto para o CAPS infantil, quanto para o CAPS AD, foi feito incluindo toda a população das 7 cidades aí, né, Oroz, Cedro, Baxico, Pamirim, Lavras, tá? Para que
ele fosse um CAPS de referência. E ele é um CAPS de referência para nós, para essas cidades aqui, certo? Daí, pessoal, eu mostro para vocês a rede de saúde mental, para que vocês entendam que o CAPS está no centro, tá? E todas essas demais instituições, seja de saúde, seja de assistência, tá? Escola, praças, família, associações, o trabalho através da economia solidária estão, né, sendo organizados e tem como centro o CAPS, certo? E daí nós iniciaremos a falar sobre os tipos de CAPS. Eu quero que vocês tenham atenção aqui, tá? Porque tem algumas peculiaridades. Então, nós temos 5 tipos de CAPS. CAPS tipo 1, CAPS tipo 2, CAPS tipo 3, CAPS I, que é infanto-juvenil, e CAPS AD, que é álcool e drogas. Vamos falar nos 3 primeiros. O CAPS tipo 1, tipo 2 e tipo 3, o que é que eles têm em comum? O atendimento a pacientes com transtornos graves, severos e persistentes, que sejam adultos, tá? Então, nosso público, né, a nossa faixa etária é de adultos. Aí, isso é o que eles têm em comum. Aí, a diferença, né, de cada um agora. O CAPS tipo 1, ele atende de 20 a 70 mil habitantes. A população, né, ele vai para uma cidade que tenha de 20 a 70 mil habitantes. Aí, vamos pensar. Vocês lembram que no início eu disse para vocês que a gente também, quando vai mandar o projeto para o Ministério da Saúde, para se abrir um CAPS numa cidade, a gente manda um cenário, né, a questão dos pacientes que vão para outros locais, certo? Então, isso também entra nessa questão aí, tá? De se abrir um CAPS numa cidade. Então, digamos que Lavras tenha 18 mil habitantes, certo? Então, ele não entraria aí, né, para ter um CAPS tipo 1. Mas, de acordo com o projeto que foi, né, foi mostrado um cenário que nós tínhamos muitos pacientes com transtorno mental que fazem tratamento nas cidades circunvizinhas. No nosso caso, né, a referência ICOL. E também nós tínhamos muitos pacientes que iam para o hospital psiquiátrico, né, iam se internar, tá? Vendo isso, mesmo nós não tendo a população exata, mas o nosso cenário corrobora para que nós tenhamos um CAPS, que é necessário, tá? Na cidade de Lavras. Então, o Ministério da Saúde, ele também vai ver essa questão do cenário. Então, essa questão da população é de orientação, tá? Não é aquela coisa fechada, tá? Eles avaliam também o cenário, certo? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. É mais em questão de realmente quantitativo, mas o cenário, ele é visto, tá? Se tiver os dois, né, a população e o cenário, melhor ainda. Oi, Clélia, no caso, quando é feita essa solicitação para a introdução do CAPS na cidade, é feita pela Secretaria de Saúde ou qual é o profissional que entra em contato com esses dados? É feito pela Secretaria de Saúde, porque na realidade tem que ser uma vontade da gestão, tá? Porque como é SUS, né, é um serviço que tem que vir ligado à prefeitura. Então, a prefeitura, né, a gestão, o secretário de saúde, prefeito, eles têm que querer ter. Porque, como eu falei para vocês, o município ele tem que entrar com a contrapartida, tá? Então, mesmo vindo a verba no Ministério da Saúde, a prefeitura ela vai ter que arcar com algumas coisas, certo? Então, daí, se a gestão não quiser, né, ter esse gasto a mais, se for uma gestão que não olhe para a população, né, possa ser que ele nunca mande esse projeto, certo? E também as cidades que mandaram o projeto, né, aquele negócio, o CAPS está para vir, mas ainda não chegou,
tá? Aí é porque tem alguma coisa lá pelo Ministério da Saúde, certo? Mas tem que ser gestão, a gestão que manda o projeto, tá? É Sem igual com a falar, né, abertura, professora? Sem falar, é igual... conforme a senhora falou, né? Hum, Que os primeiros 3 meses a prefeitura quem tem que arcar, ou seja, com recursos próprios, vai ter que passar 3 meses pagando os profissionais, né? Enfermeiro, isso, psicólogo, né? mantendo tudo, tá? Pessoal da limpeza, vigia, essas coisas. Tudo, tá? E também, Cleiton, quando eu falo, né, esses 3 meses, aí vem a questão, né? O papel, estou mostrando para vocês, o papel é a realidade, né? Por exemplo, nós, quando abrimos aqui, né, eu era coordenadora, tá? Então, chegou-se os 3 meses, nada de verba no Ministério da Saúde. Passou-se 6 meses, passou 9 meses, 10 meses que veio chegar a primeira verba do Ministério da Saúde. Então, Misericórdia. pois é, menina, eu só vivi em Fortaleza. Mas, né, meus cabelos brancos começaram daí, viu? Da abertura do CAPS desses 10 meses. Mas Eu imagino, deu viu, tudo professor? certo. A pressão, né? Como se eu fosse nem a presidenta e pudesse mandar, tá certo? Mas faz parte do processo. É igual quando se vai abrir uma estratégia de saúde da família, viu, Kilvio? A prefeitura manda o projeto, né, juntamente com a Secretaria de Saúde e a gestão, aí traz mais uma estratégia para o município. Manda o projeto, né, o Ministério aprova e traz mais uma estratégia para o município. Clélia, e nesse caso, quando, por exemplo, como aconteceu, que tu passou 9 meses para que viesse a verba, eles vão ressarcir o período que eles dão 3 meses, então passou disso, é de direito da União. Aí eles repõem isso também? Na realidade, uma parte, né, mandaram, né, para que se fosse investido, certo? Não mandaram integralmente, mas eles mandaram uma parte aí, tá? Pronto, então vamos continuar aqui, né? O CAPS 1. Então, a nossa população divide a 70, os turnos, tem que trabalhar os 2 turnos, né? Tem que trabalhar as 8 horas, certo? Aí, essa questão do horário de abrir e do horário de fechar, vai do protocolo do CAPS, né? Tem CAPS aí que abre de 8 às 18, tem deles que abre de 7 às 17, e assim vai, desde que se trabalhe, né, às 8 horas, né, os 5 dias da semana. O RH que nós temos aí são os recursos humanos. Aí vocês observem que pode ter um médico, tá? Um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior e 4 profissionais de nível médio. O CAPS 1 é o único CAPS que pode ter um médico no lugar de um psiquiatra, certo? Orienta-se, como a gente já tinha falado, que todos os profissionais tenham uma formação em saúde mental, tá? Aí vocês podem também perguntar, que profissionais de nível superior são esses? Aí vai também da gestão, tá? Os mais necessários, né, além do psiquiatra, o médico e o enfermeiro, certo? Seria o psicólogo, o assistente social, nós temos o terapeuta ocupacional, que trabalha as habilidades, né, do paciente, tem o farmacêutico, tá? Tem o psicopedagogo, tá? E como nível médio, tem vários, né? Temos os monitores de saúde mental, a recepção, os técnicos e auxiliares de enfermagem, a atendente da farmácia, o digitador, o pessoal da cozinha, dos né, serviços gerais, tá? Aí, mas esses profissionais, né, a portaria, o manual era deixa aberto, certo? O manual deixa aberto, mas a contratação, né, geralmente são dos mais necessários, a princípio, né? Aí nós podemos ter outros profissionais, né, como educador físico, já trabalhamos com fisioterapeuta dentro do CAPS, tá? E cada um vai exercendo a sua função, tá? Com relação a essas refeições, essas observações aí, que entram as refeições, vai também, né, de como é muita função, é verdade, tá? E essas refeições vai de acordo com Hein, que Clélia?
queira, né, mandar para lá. Mas, assim, a gente percebe, pelo menos em alguns CAPs que eu já passei, e aqui em Oroz também, o CAPS daqui, a gente percebe que há uma prevalência, assim, como eles resumem o número de profissional, né? Então, acaba assim, a prioridade sendo para o médico, né? Para em se tratando de CAPS, para o enfermeiro e para o psicólogo. Isso. É muito difícil você ver, apesar que pode compor essa equipe, mas é muito difícil você ver o educador físico ou no CAPS. Geralmente eles colocam em outro setor, mas no CAPS, como eles não têm estrutura para colocar todos, né, aí acaba escolhendo Colocando o principalmente esses mínimo, aí. né? Aí eles delimitam mais aí, CAPS, sempre você vê no CAPS mais isso aí, é o enfermeiro, o médico, quando não é o psiquiatra, né? Aqui Isso. tem o psiquiatra, o enfermeiro e o psicólogo. O psicólogo aí é Carlos Prado, né? Não é mais não, não é mais não. Ah, não, Ele ixi, que... aposentou. Foi, Jesus. Foi. Tá, uma ótima pessoa. Foi ele que nos supervisionou aqui no CAPS de Lavras e Ave Maria, meu amigão. Gosto demais dele. Ele é pioneiro, inclusive, na abertura de CAPS, né? De CAPS, justamente. Esses CAPS dessas cidades circunvizinhas, né? A Os rede projetos de dele, ICO, todos os projetos dele, a rede do projeto ICO e dele. algumas do. Isso, Aqui no projeto Oroz dele. também. Aqui no Oroz, eu acho que o Isso. projeto é dele. Nessas cidades circunvizinhas todas, né, são. Aqui em É Lavras assim. também é dele, né? Em alguns projetos do Iguatu também é dele, né? Juntamente com uma psiquiatra, a doutora Angélica, tá? Sim, pessoal. Aí, né, é aquilo que eu falei para vocês, vai depender do olhar do gestor, tá? Se o olhar do gestor for realmente para abraçar o CAPS, nós temos vários profissionais, né? Se o gestor vê o CAPS como uma instituição, como outra, né, que também não dá tanta importância, aí a gente pode ter um quadro mínimo, tá certo? Assim como as refeições, né? Nós temos muitas refeições, em alguns casos, e outras, as refeições básicas, tá? No CAPS 2, nós temos de 70 a 200 mil habitantes, certo? 2 turnos, tá? E pode ter um terceiro turno, até as 21 horas. Aí, esse terceiro turno, pessoal, é uma contrapartida do município. O município vê essa necessidade, né? E tem um gestor que olhe para o CAPS, então ele pode inserir aí os profissionais num terceiro turno, tá? Isso vai depender da gestão, por quê? Porque eles que vão pagar. Certo? Os recursos humanos, aí nós já temos obrigatoriamente um psiquiatra, tá? Um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 de médio. As refeições, é como eu falei para vocês, né? Em todas elas vai depender da gestão. CAPS 3, acima de 200 mil habitantes, funciona 24 horas diariamente. Aí eu quero que vocês vejam o CAPS 3 como um projeto do Ministério da Saúde que veio para realmente abraçar os pacientes que são advindos do hospital psiquiátrico, tá? Porque ele funciona todos os dias, né, 24 horas, certo? Então, seria mais para esses tipos de pacientes, tá? Nós temos até um CAPS 3 tipo AD, né, que é para álcool e drogas, certo? É necessário 2 psiquiatras, né? Porque pela demanda, tá? Um enfermeiro, 5 profissionais de nível superior e 8 de nível médio, tá? Ele tem um acolhimento noturno, sim, tá certo? Todo CAPS, de acordo com o manual, todo CAPS de 3, ele tem que funcionar 24 horas, tá? Alguns ainda funcionam apenas até 9 horas, tá? A realidade. Sério. Oi. CAPS 3, nesse caso aí, tem qual a cidade que possui aqui na nossa região? O de 24 horas. Não, na realidade, o Iguatu, tem alguém do Iguatu aí, né? Lá nós temos um CAPS 3. Bruna é do Iguatu?
Pronto. Lá teve um período que funcionava até às 9 horas, tá? Hoje eu já não sei se já está funcionando 24 horas, mas ele funcionava os 3 turnos até às 9 horas, tá? Mas vamos nos informar aí. Nessas cidades circunvizinhas, né, aqui nas 7 cidades, nós não temos, né? O máximo que nós temos é o CAPS 2 aí, que é ICO com a nossa referência, certo? O máximo de leitos no CAPS 3, né, 5 leitos para repouso e observação. E o tempo máximo de ficar lá, né, às 24 horas, podem ser 7 dias corridos ou 10 dias intercalados. Aí é por isso que eu peço que vocês façam, né, esse paralelo aí com o hospital psiquiátrico, porque seria, né, esse o caso do CAPS 3 para esses pacientes que vieram do hospital, certo? Mas veja que ele faz o trabalho de ressocialização, né, tanto que o paciente pode ficar, se for corrido, só 7 dias, e daí ele volta para o período normal, tá? Em casos extremos, certo? E daí, pessoal, nós vamos para o CAPS I e o CAPS AD. O CAPS I pode receber alta do seu tratamento, tá? Nesse caso, quando o paciente recebe alta, Bruna, são pacientes que estão em estado de manutenção e estabilidade, certo? Então, que o médico, o psiquiatra, ele vai fazendo o desmame da medicação, tá? Esse desmame da medicação é quando o paciente, o psiquiatra, ele vai tirando aos poucos a medicação do paciente, tá? O psicólogo, ele vai aumentando o prazo das consultas, né, o período das consultas, né, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, a cada 2 meses, até o psicólogo dar alta, tá? Oi, Cleiton, o psicólogo dá alta? Ele não quis falar, não. Mas primeiro é feito o desmame dessa medicação, tá certo? Vai diminuindo as dosagens, vai diminuindo os comprimidos, daí o paciente muitas vezes fica, né, com uma medicação, certo? E daí ele vai entrando nesse estado de estabilidade e manutenção, tá? Isso não quer dizer que o paciente não tenha uma recaída, tá? É por isso que em algumas literaturas você vai observar que o paciente com transtorno mental, ele não tem cura, ele tem período de estabilidade e manutenção, certo? O CAPS-I, cerca de 200 mil habitantes, né? O turno, 2 turnos, pode ter um terceiro turno aí, por investimento do município, tá? Os recursos humanos, um psiquiatra, um neuro ou um pediatra, tá? E um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 de médio. As refeições vai de acordo com a gestão. O CAPS AD, álcool e drogas, acima de 70 mil habitantes, 2 turnos, pode ter um terceiro turno, né, se a gestão quiser, e um psiquiatra, um clínico, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 6 de médio. Por que um clínico? Para a questão da abstinência, certo? E pode ter, né, 2 a 4 leitos aí para desintoxicação ou repouso, certo? Aí, pessoal, vocês podem perguntar, quando eu falei, né, eu explicitei, né, a questão do CAPS tipo 1, 2 e 3, ser para adultos, isso quer dizer que eles não atendem nem crianças, nem pacientes com álcool e drogas? Na realidade, atende, mas faz um acompanhamento, certo? Eles não tratam na íntegra. Aí vocês podem imaginar, aqui em Lavras nós temos o CAPS tipo 1, então o nosso público é quem? Adultos. Aí tem uma criança aqui em Lavras que faz tratamento, mas ela não pode ficar lá no CAPS. Por quê? Porque se um paciente entra em crise, para ela que já tem um transtorno mental, ver um paciente adulto em crise é pior dessa paciente, tá?
Então, dessa criança. Então, a gente pode dar um suporte, né? A criança vem, a gente, por ter mais acesso, arranja logo uma consulta para ela no CAPS infantil da nossa referência é a ICO. Então, o médico lá do ICO, o psiquiatra lá do ICO, disse que ela só vinha daqui a 2 meses, tá? Mas só dá a medicação por 1 mês, tá? Então, no outro mês, ela vem, o médico do CAPS daqui, ou o psiquiatra, dá a medicação, né, dá a receita, e daí, no outro mês, ela retorna para o ICO. Então, nós damos um suporte, nós não podemos tratar um paciente infantil num CAPS adulto, tá? A mesma coisa no CAPS AD. Nós damos um suporte, certo? Mas ele vai para o CAPS de referência, ele é encaminhado para lá, tá? Por quê? Primeiro, nós não temos um clínico que faça a questão, né, que trate da questão da reabilitação. Nós não temos leitos de desintoxicação, certo? Então, é cada, né, como diz no popular, cada um no seu quadrado, tá? Com relação ao CAPS-I, o atendimento vai ser também, né, a faixa etária de atendimento vai estar na rotina do CAPS. Tem CAPS-I, que atende de 0 a 16 anos, que é infanto-juvenil, e tem CAPS-I, que atende de 0 a 18 anos, que é a CAPS, né, infanto-juvenil, certo? Tem que estar no protocolo até que idade? Tá? Tem esse atendimento. Acolhe, encaminha e acessa, exatamente, certo? Nós temos que acolher, nós temos que dar o suporte, tá? Nós não podemos acompanhá-los sozinhos, tá? Sem ter, né, o tratamento no CAPS infantil ou no CAPS de álcool e drogas, certo? Estamos terminando, viu, pessoal? Já estão querendo ir embora, né? Mas já estamos terminando. E daí, né, como eu falei para vocês, a portaria 336, ela também fala sobre, né, os nossos atendimentos, tá? Ela diz que nós devemos, né, trabalhar de acordo com o SUS, com os princípios do SUS, e também os nossos atendimentos, tá? Então, nós fazemos atendimentos individuais, tá? Fazemos atendimentos em grupo, fazemos atendimento com a família, né? Esses daí nós já falamos, certo? Fazemos o atendimento comunitário, tá? Fazemos as reuniões de organização do serviço, como até a gente falou, né? O PTS é uma reunião de organização do serviço, né? E as supervisões clínicas e institucionais, que são fiscalizações do Ministério da Saúde, que vem ver como é que a gente está trabalhando, tá? Então, de acordo com a portaria 336 de 2002, né, que a gente viu lá no início, tá? Ela fala sobre os nossos princípios do SUS e os nossos atendimentos. Então, nós temos atendimento individual, atendimento familiar, atendimento em grupo, atendimento comunitário, reuniões de organização do serviço e fiscalização do Ministério da Saúde. Ok? E com relação às nossas medicações, aos nossos medicamentos. Existe, de acordo com o Ministério da Saúde, deve existir uma farmácia para esses medicamentos excepcionais dentro do CAPS, para que, como eu falei para vocês, nós tenhamos um maior controle com relação a esses medicamentos. Aí, veja bem, distribuição pela rede básica. O que é que acontece? Pelos CAPS, que podem ser unidades de referência para dispensação de medicamentos básicos e excepcionais, conforme decisão da equipe gestora local, tá? Logicamente que a gestão, ela vai, né, intervir, se não quiser que a farmácia seja, né, dentro do CAPS. Se ela quiser uma farmácia que concentre toda a medicação, né, logicamente que ela vai decidir isso. Mas o Ministério da Saúde recomenda que as medicações controladas fiquem dentro do CAPS, tá? Aí vocês podem perguntar, o que são medicações básicas e excepcionais? É assim,
Na farmácia do CAPS, nós temos as medicações básicas, que são as medicações comuns, que são as mesmas medicações que estão na estratégia, certo? Como, por exemplo, captopril, hidroclorotiazida, sulfato ferroso, certo? Dipirona, paracetamol, essas são as medicações básicas que podem estar também na farmácia do CAPS. E as medicações excepcionais são todas as medicações controladas, tá? Aí estão também na farmácia do CAPS. Aí vocês podem perguntar, e essa medicação básica, ela é distribuída no CAPS? Nunca vi. Não é distribuída, tá? Ela vai servir para os pacientes que estão em monitoramento intensivo, certo? Então, nós temos uma paciente que está em monitoramento intensivo, que também é hipertensa, que faz uso de hidroclorotiazida. Então, na farmácia do CAPS, tá? Vai a farmacêutica de lá, se tiver uma farmacêutica, se não tiver a coordenadora junto com a atendente de farmácia, vão fazer esse pedido para que essa medicação venha, tá, para a farmácia do CAPS, para esta paciente. Quando chega lá, a equipe de enfermagem pega esta medicação e leva lá para o posto de enfermagem e tranca, né? Porque o posto de enfermagem tem que estar trancado por causa, né, do acesso aos pacientes, tá certo? Então, essas medicações básicas são para uso dos pacientes que estão em monitoramento intensivo, tá? As medicações excepcionais são para os pacientes que estão em monitoramento intensivo, semi-intensivo e para a população em geral, né, que com sua receitinha e sua identidade vai lá buscar a medicação. Deu para entender essa diferença aí desses medicamentos? E para a gente encerrar, tá? Vocês já estão aí com sono e cheia de mim, né? Quem são os nossos parceiros? Os nossos parceiros é a família e a comunidade, tá certo? Para o trabalho, o menino já está. Eita, essa Vivian, Pi. Se não fosse a pandemia, né? Eu sei, o menino chorando. O atendimento, né? É a família e a comunidade, né? Como a gente já tinha falado dentro do processo aí de substitutivo, a gente tem que trabalhar a família, tá certo? Eles são os nossos parceiros, ok? Se não fosse a pandemia, ela já ia para a festa no BNB, tá? E pessoal, então pronto, tá? Eu vou mandar esse slide para você, para vocês, tá? Tem os demais serviços aí, só que hoje nós só vamos ver CAPS, tá? Porque Vivi já tá com o menino chorando. Ok, pessoal? Então, uma boa noite para vocês, bom final de semana. Quarta-feira a gente se encontra vendo aí os demais, e caso não dê tempo de ver todos, nós iremos fazer uma aulinha extra aí. Eu vou mandar uma videoaula para vocês, ok? Alguma Boa dúvida noite, sobre professora. isso? Boa Boa noite. noite, obrigado. Ótima aula, professora. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada.